pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Juan Francisco. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é importante falar para vocês que essa aula é na modalidade EJA, voltado para o 9º ano, certo? Reserve aquele lugar calmo, tranquilo, bem simples, pessoal, para vocês estarem se dedicando a esse momento de estudo, que é um momento muito importante na vida de cada um de vocês. Nosso tema de hoje, pessoal, é um tema muito leve, muito tranquilo, muito bom de trabalhar, pois é um dos temas muito utilizados no dia a dia, certo? Acaba se tornando um tema muito prazeroso de estar trabalhando. Então, pessoal, tenham uma atenção redobrada, pois o conteúdo é muito bom, certo? O nosso tema de hoje, pessoal, é moda, média aritmética e mediana. Conteúdozinho bem simples. Bem, pessoal, média, moda e mediana são medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser usados para representar todo um conjunto. A tendência dessas medidas é ressaltar em um valor central. Por essa razão, elas são chamadas de medidas de centralidade, certo? Vamos ver agora cada uma delas separada. Bem, pessoal, moda. Vamos ver primeiramente o que é moda. Moda, pessoal, a primeira coisa, o que é que vem na cabeça de vocês? Moda é um tipo de roupa, professor, que todo mundo está vestindo naquele momento. É um tipo de roupa que todo mundo gosta de vestir. É uma sandália que está na moda, todo mundo está usando ela. Ou seja, pessoal, moda é algo que mais se apresenta. Moda é algo que mais se vê. Se um chapéu está na moda, daquele estilo, é porque vemos várias pessoas usando aquele mesmo chapéu. Moda na matemática também é isso, é o que mais se repete. É, professor, simplesinho, só isso. Vamos ver aqui, olha. É chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto. Veja o exemplo. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A, estão matriculados Mateus, não repeti o nome, pessoal, Mateus, certo? Eu li mesmo Mateus 2 vezes. Por quê? Porque o nome de pessoa, existe várias pessoas com o mesmo nome. Então, temos 2 Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e Ana, ou seja, temos 3 Ana e Tereza. Observe que há 2 meninos que chamamos de Mateus e 3 meninas que chamamos de Ana. O nome que mais se repete é Ana, não é isso, pessoal? Repete 3 vezes. E para isso, ela é a moda, por isso, ela é a moda e desse conjunto, certo? Dos dados apresentados. Quem é a moda? Se ele perguntar desses, a moda é Ana, pois Ana é o nome que mais se repete. Tranquilo? Simplesinho. Vamos ver agora, pessoal, mais um exemplo. Agora um exemplo com números. Em uma escola de música, os 8 alunos da turma A possam as seguintes idades: 12 anos, 13 anos, 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos, 14 anos, 11 anos. Perceba que as idades 11, 12, 13 repetem-se o mesmo número de vezes e nenhuma das idades aparece mais que essas. Essas são as 3 idades que mais se repetem. Eita, professor, o que acontece agora? Se a gente não tem só um que se repete, temos os 3. Sim, pessoal. Logo, quem vai ser a moda? A moda é essas 3 idades. É 11, 12 e 13. E a moda pode ser até 3, pode ser o tanto que for. Moda é o que mais se repete. Nesse caso, o que mais se repete é o 11, o 12 e o 13. Tranquilo. Chamamos, pessoal, essa moda de trimodal. Por que trimodal? Porque tri já vem de 3, né, pessoal? Um time que é tricampeão, eu fui campeão 3 vezes. Trimodal é que eu tenho 3 modas. Também, pessoal, pode existir um conjunto bimodais. O que é bimodais? O nome já diz. Se um time for bicampeão, por exemplo, ele ganhou campeão 2 vezes. Bimodal é quando eu vou ter 2 valores que vão ser a moda. E também, pessoal, podemos ter o amodais. E o amodais é com nenhuma moda, certo? Vamos ver agora, pessoal, média aritmética, que é simples também. Média aritmética é a soma de vários valores e dividido pelo total deles. Ou seja,
O resultado dessa divisão equivale a um valor médio entre todos os valores. Vamos ver um exemplo. Ó. Suponha que em uma sala de aula tenha 5 alunos com as seguintes idades: 14, 12, 15, 18 e 16. Pergunta é simples. Qual a idade média dos alunos dessa sala? Como que a gente faz para resolver, pessoal? Simplesinho, olha. Dessa forma, basta somarmos todas as idades e dividir pela quantidade de alunos que eu tenho representando as idades, que são 5 alunos, e aí dá a idade deles 5. Simplesinho. Faço o quê? 14 mais 12 mais 15 mais 18 mais 16, que é igual a 75. Já coloquei, pessoal, o resultado todo é de 75, mas vocês podem dividir, pode ir somando no passo a passo de um em um, certo? 75 dividido por 5, que é igual a 15. Ou seja, essa sala tem em média de idade 15 anos por cada aluno. Essa é a média de idade dos alunos, 15 anos. Tranquilo? Simplesinho? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver o exemplo 2. Calcule a média entre 5, 10, 20, 100 e 200. Simples. O que eu faço? Somo todos eles e divido pela quantidade de vezes que eu tenho esses números. Pela quantidade de números que eu tenho. Eu não tenho 5 números, velho. O 5, o 10, o 20, o 100 e o 200. Vou somar eles. Velho. 5 mais 10, mais 20, mais 100, mais 200. Que é igual a 335. 335 dividido por 5 é igual a 67. Logo, temos como resultado 67. 67 é a média desses números. E temos o exemplo 3 para finalizar a questão da média aritmética. Olha, um time de futebol fez 5 partidas em um campeonato, marcando 2 gols na primeira partida, 1 gol na segunda partida, 4 gols na terceira partida, 1 gol na quarta e 5 gols na quinta partida. Qual foi a média de gols por partida marcada por esse time? Para sabermos a média aritmética dos gols marcados, basta somar o total de gols e dividir pelo número de partidas. Simplesinho, pessoal, não é isso? Só somar 2 gols do primeiro jogo, mais 1 do segundo, mais 4 do terceiro, mais 1 do quarto e mais 5 do quinto. Professor, e na hora de eu somar, se eu colocar os 5 primeiro, 2 no meio, 1 depois, vai alterar o resultado? Não, pessoal, não vai alterar porque é tudo adição, certo? Eu só não posso inventar valores. Tranquilo? Agora, colocar aqueles que eu tenho, independente da ordem que eu coloco na soma, não vou alterar o resultado. Simplesinho, ó. 2 mais 1, 3, 3 e 4, 7, 7 e 1, 8, 8 mais 5, 13. A média é igual a 13 dividido por 5. 13 dividido por 5 é igual a 2,6. Assim, o time marcou uma média de 2,6 gols por partida. Quase aproximadamente ali, mais aproximado a 3 gols por partida, certo? Mas falta um bocadinho ainda. Vamos ver agora, pessoal, média aritmética ponderada. É um tipo de média aritmética, porém ela é ponderada. Como assim, professor? Vamos explicar para vocês agora. Ó, média ponderada, pessoal, MEzinho, quer dizer, média ponderada, foi pela setinha, pessoal, leitura aqui que não dificulta, certo? É uma extensão da média simples e considera pesos para as informações do conjunto de dados. É feita por meio da soma do produto de uma informação pelo seu respectivo peso e, em seguida, a divisão desse resultado pela soma de todos os pesos usados. Considere como exemplo os dados na tabela ao lado, que é essa tabelazinha aqui em verde, olha, que contém uma lista com as idades dos alunos do 6º ano da escola A. Para não citar o nome de escola, é a escola A. Vamos calcular a média das idades dos alunos. Observa a tabelinha aqui do lado. Olha. Pessoal, tem que compreender essa tabela. Olha o que ela quer dizer. Olha. No meu lado esquerdo, quantidade de alunos. Do lado direito, a idade dos alunos. Esse 4 aqui o que significa? Significa, pessoal, que eu tenho 4 alunos com quantos anos? Com 10 anos, certo? Eu tenho 4 alunos com 10 anos. 15 alunos com 11 anos. 10 alunos com 12 anos
e eu tenho apenas um mais velho de todos, apenas um com 13 anos. Vamos resolver aqui agora. Existe a possibilidade de calcular a média aritmética simples ao somar 10 anos, 4 vezes, 11, 15 vezes e etc, certo? Entretanto, por meio de uma média ponderada, podemos considerar a quantidade de alunos como 11 anos com o peso dessa idade nessa sala de aula. A quantidade de alunos que possuem 10 anos com o peso dessas idades e assim por diante, até que todas as idades tenham sido somadas. Assim, o cálculo médio ponderado seria, olha, 4 alunos com 10 anos, 4 vezes 10 eu vou ter 40. 5 alunos, 15 alunos, desculpe, de 11 anos. 15 alunos de 11 anos, eu vou ter 15 vezes 11. 10 alunos de 12 anos, 10 vezes 12. E um aluno de 13 anos. Feito isso, efetuo a multiplicação e divido por quem? Eu divido, pessoal, pela quantidade de alunos, certo? Professor, a questão da quantidade de alunos, vou voltar um pouquinho, pessoal, dá sim. Olha aqui, olha, quantidade de alunos é 4? É 15? Não, é 4 alunos com 10, 15 alunos com 11, 10 alunos com 12 e um aluno com 13. Vou somar essas idades aqui, ó, somar a quantidade de alunos e determinar quantos alunos essa escola A tem. Aqui abaixo está, olha, 4 mais 15 mais 10 e mais 1. Eu tenho como resultado 30. Aqui efetuando as multiplicações, olha, 4 vezes 10, 40. 15 vezes 11, 165. 10 vezes 12, 120. E 1 vezes 13, 13. Quem se tem dificuldade na multiplicação, pessoal, pode fazer aí no caderno de vocês, no rabiscozinho, tranquilamente, numa boa. Feito isso, só somar agora e dividir tudo por 30. 40 mais 165 mais 120 mais 13 é igual a 338. 338 dividido por 30, média ponderada é igual a 11,26. Ou seja, a média de idade dos alunos é de 11,26 anos. Bem simplesinho, pessoal, não tem dificuldade. Quem se tem dúvida, volta um pouquinho no vídeo e rever de novo, certo? Agora, pessoal, vamos ver mediana. Mediana, pessoal, é também um dos mais simples. É mais questão de organização para se ter uma mediana. A mediana, pessoal, é o valor de centro de um conjunto de dados. Para calcular, primeiro devemos ordenar o conjunto de dados. Para calcular a mediana, devemos fazer o seguinte. Devemos ordenar os conjuntos de dados numa ordem crescente, certo? Possa que você organize na ordem decrescente. Pode também, pessoal, organizar na ordem decrescente. Mas se uma ordem crescente, a leitura fica melhor, certo? Fica melhor da gente ler os números. Eu vou ler de 1 a 10. Eu leio até mais rápido. 1, 2, 3, rapidinho. Eu vou fazer 10, 9. Fica mais um pouquinho mais, digamos, chato, certo? Pode organizar os números na ordem crescente. O que é, professor? Organizar nas ordens crescentes. Do menor para o maior. Vamos ver melhor aqui na frente. Se o número de elementos for par, a quantidade de elementos for par, por exemplo, tem 8 elementos. Então, a mediana é a média dos dois valores centrais. Soma os dois valores e divide ele por 2. Se o número de elementos for ímpar, então a mediana é o valor que está no meio, o valor que está central. Vamos ver um pouquinho no exemplo agora, que vai melhorar. Mas, de maneira geral, pessoal, a mediana é o camarada que fica no meio, certo? Olha, sejam os conjuntos, conjunto A, 3, 1 e 8. Primeiro passo para se calcular a mediana, o que é que eu tenho que fazer? Lembraram? Expliquei agora. Ordenar. Ordenar de que maneira? Ordem crescente. Aqui, pessoal, olha. Vai ficar 1, 2, 3. Quantos números eu tenho? 3 números. Epa, o 3 ele é ímpar. Se o 3 é ímpar, eu só pego o camarada que está no meio, que está no centro. Quem que está no meio aqui? É o número 3, certo? Observa, tem 1, 2, 3 e 8. O 3 está no meio, logo, 3 é a minha mediana, certo? Bem, pessoal, e temos aqui o conjunto B. É 6, 4, 7 e 2. Pessoal, observe que ele está bagunçado, certo? Temos que primeiro organizar do menor para o maior. Olha, 2, 4, 6 e 7. Organizei. Quantos números eu tenho? Observe que são 4. 4 é um número par. Se é um número par, o que é que eu tenho que fazer? Pego os dois números centrais, somo um com o outro e divido por
2. Quem são os números centrais? 4 e 6. Simplesinho. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Logo, a minha mediana é o número 5. E o último exemplo aqui, o 6. Eu tenho 5 números, eles estão todos bagunçados. Eu tenho 5 números, são ímpar. Pessoal, quando pegar um conjunto ímpar, é o mais fácil que tem. Eu não vou precisar somar os centrais para dividir. Só vou pegar o camarada que está no meio. Só que lembre, não esqueça, tenho que organizar na ordem crescente. Se eu não organizar na ordem crescente, vai dar tudo errado, certo? Organizei aqui, ó, o menor número, 1, depois 2, depois 6, 7 e 8. Que é o número que está no meio? Observe que é o número 6. Logo, o número 6 é a minha mediana. Tranquilo? Agora, pessoal, trago essa atividade para vocês aí, bem simplesinha. Aqui, pessoal, no link da descrição está o nome atividade, certo? Aí vocês vão clicar nesse link, não é aqui na tela, certo? É na onde, pessoal, no link da descrição. Tem o nome atividade. Vocês clicam nesse link, já vão diretamente para o Google, certo? Já vai estar lá o formulário de vocês, para vocês poderem estar respondendo esse formulário, respondendo essas questões. Depois que você marcar essas questões, que elas são de múltipla escolha, faz o cálculozinho, certo? E marca a opção correspondente. Vocês apertam no botãozinho em roxozinho com o nome enviar. Não precisa colocar meu número, meu e-mail, nada. Clicou em enviar, já envia automaticamente para mim. Automaticamente eu já recebo essa atividade de vocês. Vou estar olhando aqui, observando e corrigindo como que vocês estão se saindo. Estão conseguindo acompanhar o conteúdo? Estão realmente ligados, certo? E, pessoal, para finalizar nossa aula, trago esse, para apimentar nossa aula, vamos dizer assim, trago esse desafio para vocês. Olha, em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Está aqui, ó, raia 1, o atleta teve 20,90 segundos. Certo? Aqui está o tempo de todos eles. A pergunta é, a mediana dos tempos apresentados no quadro é? Observe, pessoal, é a mediana. O que é mediana? Estou em dúvida, professor. Volta um pouquinho no vídeo e assista, certo? Fica esse desafio para vocês. E para finalizar nossa aula, pessoal, fechando com chave de ouro, eu trago essa frase de Max Weber. O homem não teria alcançado o impossível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. Quem chegou até aqui, pessoal, não esquece de dar aquele joinha, ativa o sininho de notificação, que é muito importante, certo? Tchau, pessoal, e até a próxima.